Vamos estudar a palavra de Deus? Abre a sua Bíblia aí no segundo livro dos Corintianos. É Coríntios, não é Corinthians. Você já viu a Bíblia em inglês? Está escrito Corinthians, tá? 2 Coríntios, capítulo 12. Abre aí. Hoje a gente vai estudar algo muito especial que Deus falou ao meu coração ontem, ao coração da Mari também. Bom, deixa aberto aí, 2 Coríntios, capítulo 12. A gente já vai ler. Um pouquinho antes de ler esse texto, faz silêncio. Isso. Olha aqui para mim, tem gente olhando para o celular. Agora você não vai ficar famoso no TikTok, meu irmão. Olha para isso, meu filho. Tem gente jogando Brawl Stars no culto, eu sei. Enfim, agora é hora de prestar atenção em Jesus. Olha só, a gente está no começo do ano e eu estou trabalhando aqui na igreja desde o dia 4 de janeiro, mas pastor, onde você estava que você não estava pregando? Eu estava aqui no culto, vendo a beleza da equipe do Flow pregando, que é muito bom, e também planejando o ano. Então eu aproveitei para investir na vida da equipe do Flow e também poder fazer o planejamento do Flow esse ano. Né? Esse ano vai ter Wave, esse ano vai ter Camp, esse ano vai ter muita coisa boa, tá? E a gente estava ali planejando, e foi muito gostoso começar a planejar o ano, orar, e ver o que Deus está fazendo no nosso ministério. A gente tem esse nome aqui, eu quero lembrar você, One Flow, porque um dia Deus deu uma visão para uma menina de 15 anos, que um rio de adolescentes ia sair dessa igreja e ia inundar a nossa cidade com a palavra de Deus. É por isso que a gente chama One Flow, um fluir do rio de Deus em Ezequiel 47. E eu estava vendo desde o início, de quando Deus nos deu essa visão em 2021, o que começou a acontecer no ministério. E eu vi lá, em 2021 nós éramos 500 e poucos adolescentes, isso já é muita coisa. Para você ter noção de como é muita coisa, você sabia que 85% das igrejas batistas do Brasil tem no máximo até 200 membros? Ou seja, só a Flow School é maior que 85% de todas as igrejas batistas do Brasil. Glória a Deus! E na época a gente tinha 500, que já é muito. Depois dessa palavra, ano passado, a gente fechou o ano com 1.346 adolescentes por culto. Você pode dar uma glória a Deus aí, aplaudir Jesus, coisa boa? Eu conheço vários ministérios de adolescentes do Brasil, vários pastores de adolescentes do Brasil, e eu nunca vi um ministério desse tamanho. E por que eu estou falando isso? Para a gente se orgulhar? Não. Tem a ver com a palavra hoje, mas para mostrar que você que está orando por um avivamento, quem ora por um avivamento aí? Ele está acontecendo aqui, ele está acontecendo, só que às vezes a gente não consegue ver e perceber o que Deus está fazendo. Isso aqui, esse culto cheio de adolescentes, gente, é um milagre, não tem a ver com a equipe, comigo, porque tem gente que fala bem mais a linguagem de vocês do que eu e a equipe, mais tiktoker, mais bombado nas redes sociais, mais bombado inclusive de músculos para chamar atenção, mais bombado de tudo. E a gente não tem nada disso. E Deus está nos visitando aqui, Deus está fazendo algo aqui. E quando eu comecei a pensar no que Deus está fazendo aqui, eu pensei, Deus, o que o Senhor quer falar na primeira palavra que eu vou dar esse ano para o ministério? Quais devem ser as nossas atitudes diante do que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer de nós? Deus está fazendo algo maravilhoso, tem 1.300 adolescentes todo culto numa igreja. O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da equipe? O que o Senhor quer de todas as equipes aqui? O que o Senhor quer dos adolescentes? E aí, Deus me trouxe a palavra de 2 Coríntios 12, que a gente vai ler, que fala sobre algo muito interessante, quando Paulo estava vivendo experiências sobrenaturais com Deus e como ele lidava com isso. Quem quer ter experiência com Deus aí? Deixa eu ver. Se você ainda não teve uma experiência com Jesus, hoje você vai ter. Ele está vivo
E você que já teve experiência com Deus e está vivendo o que o ministério todo está vivendo, hoje Deus quer te ensinar algumas coisas sobre como continuar vivendo esse fluir de Deus, como continuar vivendo experiências com Deus. E o título da mensagem de hoje já é um ensinamento básico que está nesse texto aqui, que é: não seja orgulhoso. Olha para quem está do seu lado e fala: não seja desumilde. Cara, a invenção da palavra desumilde é maravilhosa, né? Porque você sabe que isso é um erro de português, certo? Mas é bem melhor falar: pô, esse mano aí é desumilde. Bem melhor do que falar que ele é orgulhoso, não é? Mas enfim, não seja orgulhoso. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós não devemos nos orgulhar. Se Deus está visitando esse ministério, é por causa de quem? De quem? De Deus. É por causa de Deus, tá? Então, se Deus está visitando você, não é porque você é especial. Olha para quem está do seu lado e fala: você não é especial. Mas minha mãe me disse que eu não sou todo mundo. Mas Deus não é tua mãe. Não foi para fazer tá? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12. Não seja orgulhoso, ou na linguagem de hoje, desumilde. Vamos ler. É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Vamos orar? A gente já continua. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, que não seja eu falando, mas o Senhor, e que nós possamos, começando por mim que estou falando, e pelos meus irmãos que estão aqui cultuando, que nós possamos ser humildes e não orgulhosos, que nós possamos apontar para Jesus a cada experiência e conquista que nós tivermos na vida, em nome de Jesus, amém. Olha só, amém ou não? Amém. Ei, acorda, rapaz. Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma baita experiência com Deus. É por isso que eu contei o que Deus está fazendo no nosso ministério. Essas são as nossas experiências, o que Deus tem feito aqui na vida de vocês. Quem se converteu de 2021 para cá? Deixa eu ver. Olha só quanta gente, que coisa linda. Essa é a tua experiência. E aqui Paulo ele começa a falar da experiência dele. Ele fala que há 14 anos, isso na época que ele escreveu, né, há 2000 anos atrás, que há 14 anos, um homem, ele se refere a ele mesmo em terceira pessoa. Ele fala que um homem, mas ele estava falando dele mesmo, tinha subido até o paraíso e viu lá coisas que ele não podia nem descrever. A gente não sabe se ele não podia descrever porque era tão santo que não podia falar, ou se ele não conseguia descrever. Mas não importa o motivo. O que importa é que Paulo, vivo, foi arrebatado. Ele fala que não sabe se foi só o espírito dele que foi e o corpo ficou, ou se foi com corpo e espírito tudo junto, mas que ele viu o lugar onde eu e você vamos quando a gente morrer, para o céu. Ele foi até o paraíso. E a Bíblia diz que quando ele chega ali naquele paraíso, ele vê coisas maravilhosas. Mas aí ele para, dá vontade de saber o que ele viu. Ele viu um anjo. Ele viu Abraão lá. O que ele viu? Quando a gente acha que ele vai continuar contando a super experiência que ele teve, sobrenatural, ele para e fala: olha, eu só estou falando isso porque às vezes vocês só vão me ouvir se eu contar esse tipo de experiência, mas isso não tem valor nenhum. O que tem valor
é o que Deus faz através de mim, que sou um ser humano comum, e não das experiências sobrenaturais que Ele me dá. E aí Paulo começa a dizer o quanto ele era fraco. Quando você acha que ele ia mostrar o quão super-herói ele era, porque ele subiu até o paraíso, ele viu coisas que ele não podia nem descrever, de tão santas, ele para e fala, mas vamos falar das minhas fraquezas? Por que Paulo estava fazendo isso? Porque naquela época ali na igreja de Coríntios, eles eram orgulhosos espiritualmente. Eles viviam experiências com Deus maravilhosas, mas era uma igreja com muita briga, com falta de união. A Bíblia diz que na ceia, o que a gente celebrou hoje, eles ficavam bêbados durante a ceia, tomando o vinho da ceia. Olha o naipe da igreja. Os caras eram doidão, corintiano, né? Fazer o quê? E Paulo começa a falar, olha, às vezes vocês só ouvem gente assim. E naquela época ali em Corinto, tinham homens, que a gente vai ler mais para frente nos próximos versículos, que Paulo chama de superapóstolos, que eram homens que chegavam na igreja de Corinto, contando a super experiência deles, e como eles eram homens de Deus, porque eles viam muitas coisas, eles viveram experiências sobrenaturais, eles puderam viver coisas maravilhosas, e aí eles falavam que eles eram mais apóstolos do que Paulo, porque eles viviam essas experiências, e ainda por cima, eles faziam de tudo ali, para ganhar uma graninha contando essas experiências para as igrejas. E aí Paulo manda essa carta para Corinto, começando a falar, olha gente, isso aqui que vocês estão ouvindo desses tais superapóstolos aí, que viram coisas sobrenaturais e etc e tal, não escutem esses caras, porque esses caras estão querendo afastar vocês da fé. Paulo estava dizendo contra as experiências com Deus? Lógico que não, ele mesmo contou, ele teve uma experiência de ser arrebatado até o paraíso. O que ele estava dizendo é, tome cuidado com pessoas que se aproveitam das experiências que elas têm para te manipular. E aí Paulo começa a falar, olha, toma cuidado, não é porque você está vivendo experiências com Deus, que você é o cara, que você é demais. E aí Paulo começa a falar do quanto ele mesmo era fraco. Porque se ele só contasse a parte que ele subiu até o terceiro céu, em outras versões está terceiro céu em vez de paraíso. Se ele dissesse só isso, as pessoas iam ficar, uau, o cara foi até o terceiro céu, nem sei quantos céus existem, mas ele foi até o terceiro, irmão. Mas ele conta um pouquinho da história e para e decide falar sobre as fraquezas dele, querendo apontar para Deus, ao invés de apontar para as pessoas. E aí, ele começa a falar coisas muito especiais, que vão abençoar a minha e a sua vida, para a gente continuar tendo experiências com Deus. Olha no versículo 7, a Bíblia diz assim, para evitar que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo começou a responder o povo de Corinto, porque eles estavam começando a se afastar dele, porque tinham super apóstolos falando de master experiências com Deus, enquanto Paulo era um homem comum, e eles começaram a desprezar Paulo. Então Paulo começa a dizer, olha, essas experiências não valem de nada, se você não entender que
o poder é de Deus e não seu. Se Deus te deu uma experiência, é porque Ele é bom e não porque você é especial. E aí ele começa a falar das fraquezas dele. Ele fala, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Mas é interessante que antes dele falar da fraqueza dele, ele fala de uma coisa muito especial e famosa na Bíblia, chamada espinho na carne. Repete assim comigo, espinho na carne. O que era isso? A palavra espinho ali, ela pode ser traduzida por esbofetear. O que é isso? É dar tapa. Olha para quem está do seu lado e dá um tapa. Brincadeira. Eu sei que é tentador. Mas não faça isso. Tá bom? Mas enfim. O que tem a ver levar um tapa com não se orgulhar demais das experiências? Ele falou que quando ele foi até o paraíso, Deus colocou um espinho na carne. Na verdade, Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne em Paulo, para que Paulo não se exaltasse com as coisas que ele viu. Ou seja, Deus, para não deixar Paulo se tornar um cara desumilde, ele deixou Satanás colocar um espinho em Paulo, que toda vez que Paulo começasse a se orgulhar de quem ele era, esse espinho ia esbofetear ele, ia dar tapas na cara dele e falar, ei, você está se achando? Olha quem você é. E muitos estudiosos tentam entender o que é esse espinho que Paulo fala, porque Paulo diz que ele orou 3 vezes a Deus para que Deus tirasse esse espinho. Um estudioso que eu gosto muito, que eu ouvi antes de pregar essa mensagem, diz que provavelmente esse espinho de Paulo era uma doença. Ele diz que provavelmente ou Paulo tinha problema nos olhos, ou Paulo tinha pego uma febre malária numa das viagens missionárias dele. Ou seja, o espinho que Satanás colocou em Paulo, que Deus permitiu que Satanás colocasse em Paulo, era uma doença. E a Bíblia diz que Deus permitiu que uma doença fosse até Paulo para que ele não se achasse um super-herói. Olha só que loucura. E olha só que outra loucura, um pequeno parênteses. Às vezes a gente acha que Satanás compete com Deus, né? Não, Satanás é o pau mandado de Deus. Ele só faz as coisas se Deus permitir. E Deus permitiu porque Ele não queria que Paulo se orgulhasse do que ele estava vivendo. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender para continuar vivendo o fluir do Espírito Santo aqui no nosso ministério, na sua casa, no seu quarto, é que nós devemos deixar o espinho na carne nos dar uns tapas. Olha para quem está do seu lado e dê uma brincadeira. De novo, se segura. Fala assim, olha para quem está do seu lado e fala, deixa o espinho te dar uns tapas. Toda vez que Paulo ia se orgulhar do que ele estava vivendo, ele lembrava da doença dele. Se fosse nos olhos, ele lembrava que ele não enxergava muito bem. Se fosse uma febre, ele lembrava de como o corpo dele estava debilitado. E sabe, nós temos que aprender. Se nós queremos viver um avivamento de Deus, para você que não sabe o que é avivamento, é quando Deus vem e traz vida nova para mim e para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é avivamento. Se nós queremos viver isso, nós temos que entender que o poder é de Deus. O poder não é meu, o poder não é seu, o poder é de quem? Mais alto, o poder é de quem? Você é especial? Não. Tudo que a geração Z e Alfa gosta de ouvir é que não é especial, não é? Na verdade é tudo o contrário que você escuta fora daqui, é que você é demais, você é incrível, você pode tudo. Não, cara, você não é demais, você não é incrível, você não pode nada sem Jesus. Quer dizer que eu sou sem valor, pastor? Não é isso. Você tem tanto valor para Deus.
que Ele desceu do céu para morrer no seu lugar e te dar vida nova. Mas isso não significa que você é todo poderoso. E isso é muito importante se a gente quer viver algo de Deus. É a gente entender que o poder é dele e que o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E olha só que interessante. A Bíblia conta que o espinho na carne de Paulo era uma doença. Quem aqui já leu o livro de Atos? Deixa eu ver. Quem aqui já viu alguma história de Paulo curando algum doente? Olha só que coisa contraditória. O homem que foi usado para curar um monte de doentes, Deus permitia que ele vivesse doente para que ele não fosse orgulhoso. O homem que até o lenço dele curava as pessoas, a Bíblia disse isso em Atos, pegaram o lenço de Paulo, passavam nas pessoas e as pessoas eram curadas. Esse homem, que tinha tal poder e Espírito de Deus dentro dele, era doente. E aí a Bíblia diz que Paulo pediu 3 vezes para Deus. 3 vezes na Bíblia significa tipo muito, tanto que você vai ver lá na Bíblia, santo, 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 é o significado de muito. Então quando ele fala, eu pedi 3 vezes, é tipo, eu pedi muito para Deus tirar essa doença de mim, e Deus não tirou, porque ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que isso significa? Que Deus, Ele permite as nossas fraquezas, para que quando você fizer algo bom, as pessoas olhem para Ele ao invés de olhar para você. Elas vejam como Deus é bom, e não como você é bom. É óbvio que se você for muito usado por Deus, as pessoas vão gostar de você, pelo menos aqueles que crerem no mesmo Deus que você. Agora, não é você. E sabe o que é interessante? Assim como Paulo, eu e você temos o costume de pedir para Deus acabar com todas as nossas fraquezas. Quem aqui tem alguma fraqueza? Você tem uma fraqueza? Talvez você tenha uma doença. Você já orou, já foi na Flow School e pediram, orem por mim para Deus me livrar dessa doença. Talvez a sua fraqueza seja a ansiedade. Quem aqui é fraco com a ansiedade? Deixa eu ver. Vamos? Duvido, tem mais gente. Nós somos a geração mais ansiosa. Quem é muito ansioso, levanta a mão, cara de pau. Talvez esse seja o espinho na carne da nossa geração. A nossa ansiedade. E quantas vezes a gente chega no culto e pede para Deus só livrar a gente das nossas fraquezas. Deus, me livra dessa doença. Deus, talvez a sua fraqueza seja financeira, sua casa não tem muita grana. Aí você fala, Deus, quero ser rico igual o menino Ney, que vem jogar no Santos para não ganhar nada, mas não precisa. Eu não sei qual é a sua fraqueza, e talvez, como eu, você fica, Deus, me dê cabelos. Não, eu não peço isso para Deus, eu sou muito feliz de ser careca. Mas você fica pedindo para Deus tirar suas fraquezas. Mas será que não tem fraquezas que Deus colocou em você de propósito? E eu não estou dizendo de pecados. Pecados Deus quer que você seja livre, amém? Não era um pecado, era uma fraqueza. Será que Deus não quer usar a sua fraqueza para abençoar a vida de outras pessoas? Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Imagina Paulo chegando, gente. A Bíblia conta que quando ele estava se defendendo desses falsos mestres, falsos apóstolos, as pessoas diziam que Paulo não pregava tão bem igual esses caras, ou seja, os caras que estavam falando mal dele pregavam melhor do que ele. Ele conta que os Gálatas, quando receberam ele apesar do espinho na carne dele. Ou seja, Paulo não era um cara chamativo quando ele chegava no lugar. Paulo não era um pregador
que você ia ver aqui no telão da We Are One e ia fazer Talvez você faz isso para o Theo Hayashi, para o Luciano Subirá, que são tops. Mas quando aparecer uns caras ali que não são muito conhecidos, você, quem que é esse maluco? E se ele for o próximo apóstolo Paulo? Paulo não era tão conhecido assim. E imagina quando Paulo chegava nos lugares para pregar, e as pessoas viam Paulo, e falavam, esse cara é um missionário que está evangelizando o mundo? E aí eu imagino Paulo começando a evangelizar, e Deus fazer milagres através deles, pessoas serem curadas, mesmo ele sendo doente, ele curava outras pessoas das doenças delas. As pessoas começavam a ficar, meu Deus, e aí ele fala, olha, não sou eu sou igual a você, eu tenho fraquezas, olha aqui, eu sou doente. Olha aqui para os meus olhos, olha aqui para a febre que eu tenho, eu sou doente. Mas existe um Deus que repousa sobre aqueles que buscam Ele, mesmo sendo doente ou não. Com todas as fraquezas que tiver, Deus visita os fracos. Quando eu entendo que eu sou fraco, eu me torno forte, porque aí eu entendo que o poder não é meu, o poder é de Deus. Então, hoje Deus te trouxe aqui para dizer, ei ansioso, quem sabe Deus não quer usar a sua ansiedade para abençoar outras pessoas. Como assim, pastor? A ansiedade não me deixa dormir. A ansiedade me dá ataque de pânico. A ansiedade me dá toque. A ansiedade me faz isso, aquilo. Como assim Deus pode usar? Deixa eu te contar uma coisa. Eu estou pegando... Primeiro que a ansiedade não é doença, já começa por aí. É um sentimento que às vezes pode estar mal regulado. Acho que sentimento não é a melhor palavra para isso. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia me ajudar, ela é psicóloga. Mas vamos chamar de sentimento, embora isso seja muito pouco para a ansiedade, tá? Não é uma doença, foi algo que Deus colocou em você de propósito. Quando Deus te criou, Ele colocou em você alegria, felicidade, amor, paz, ansiedade, raiva. Por que, pastor? Você está falando que Deus colocou pecados em mim? Não, pecado é ira. Ira é você usar mal a sua raiva. Porque senão, Deus era pecador. A Bíblia não diz que Deus se ira? Deus peca? Não, então como é que Ele fica irado? Qual que é o negócio? Deus colocou em você a ansiedade, eu estou falando em especial da ansiedade, porque é um problema geracional. Para situações específicas de proteção. Repete assim comigo, a ansiedade pode ser uma bênção na minha vida. Por exemplo, se entrar um leão aqui agora, e eu não estou falando do leão da tribo de Judá, isso. Não é isso. Estou falando entrar um leão mesmo. E vier te morder, o que você vai fazer? Você vai ficar, olha o gatinho. Você vai correr, criatura. Vai te dar um ataque cardíaco, meu Deus, tem um leão na igreja. Você vai correr. Você não aguenta ficar nem no escuro quando você apaga a luz da cozinha, imagina um leão. O que eu estou querendo dizer? Você só foge do leão porque você fica ansioso, ou seja, a ansiedade pode ser uma bênção, sim ou não? Sim, depende de como você deixa Deus usar a sua ansiedade. Deus pode usar as suas fraquezas para coisas boas. Por exemplo, eu sou um cara ansioso, e há um tempo eu trato isso, bastante. Eu continuo sendo ansioso, mas hoje eu entendo o papel da ansiedade na minha vida. Quando tem um prazo chegando e eu tenho que entregar alguma coisa, eu fico ansioso, ao invés de ficar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu fico, cara, que bom que minha cabeça me lembrou, deixa eu anotar isso aqui. Você está entendendo? Deus pode usar as suas fraquezas. E sabe o que é bom? Hoje eu posso ajudar pessoas que têm distúrbios de ansiedade, porque eu luto contra esses distúrbios, só que há mais tempo,
E aí eu consigo ajudar quem tem toque, eu consigo ajudar quem tem TAG, eu consigo ajudar quem tem crise de pânico, eu consigo ajudar porque eu vivi um pouco disso. Então, você imagina só Paulo sendo usado para curar as pessoas? Talvez ele fosse tão usado para curar as pessoas porque ele sabia o que é estar doente. E isso gerava compaixão no coração dele. Eu sei o que aquele cego está sofrendo. Eu sei o que aquele aleijado está sofrendo. Eu sei, então eu vou ajudar. E aí Deus usava ele. Ei, Deus quer usar as suas fraquezas. Em nome de Jesus. Quem aqui é ruim em matemática? Deus quer usar a sua fraqueza. Sabe como? Você vai chamar o seu amigo nerd, que geralmente é japonês, e vai falar, me ajuda com matemática. Te ajudo. Quando o cara vai te ajudando, vai falando de Jesus para ele, irmão. Ele te dá o conhecimento dele e você dá o conhecimento da glória de Deus para ele. Está me entendendo? Deus quer usar a sua fraqueza. O poder de Deus repousa sobre a sua fraqueza. Para de tentar ser um crente super-herói. Nenhum crente na Bíblia era um super-herói, nem Jesus. A Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus morreu, Jesus ficou irado. A única coisa diferente é que ele ressuscitou, mas você vai ressuscitar também em nome de Jesus. Tá bom? Então a primeira coisa, se você quer continuar vivendo o fluir do Espírito na sua vida, é que você tem que deixar o espinho na carne te ensinar coisas. Então agora, você vai fazer o seguinte antes de eu ir para o outro ponto. Se você não tem coragem de falar em voz alta o seu espinho, tudo bem, mas você vai falar para você mesmo, ok? Você vai falar assim, eu vou deixar fala a sua fraqueza, ser usada por Deus na minha vida. Amém? Deus quer usar a sua fraqueza, porque o poder dele se manifesta nela. Glória a Deus, o meu computador bloqueou, olha só que coisa linda. É para você ir pegando essa palavra. Segunda coisa, está nos versículos seguintes. A Bíblia diz assim no versículo 11: tornei-me insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada fui inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas, milagres, foram demonstradas entre vocês com toda a perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de que eu nunca fui um fardo para vocês. Perdoem-me essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso para vocês, pois o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Afinal, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, muito alegremente gastarei por vocês tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente. Agora, será que quanto mais os amo, menos vocês me amarão? Em todo caso, não tenho sido um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, prendi-os com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês? Pedi a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Depois de Paulo falar que o poder era de Deus e não dele, mesmo ele tendo visto o terceiro céu, Deus operava por meio da fraqueza dele. Ele começa a literalmente pregar para que os coríntios se afastassem dos superapóstolos, porque isso ia fazer mal para a fé deles. Então repete assim comigo, esse é o segundo ponto. Cuidado, mais alto, cuidado com o supercrente, sapatinho de fogo, reteté, filho de Elias. Cuidado. Se você é visitante, você não entendeu nada do que eu falei. Eu estou falando de uns crentes malucos, tá bom? Cuidado.
com quem só conta coisa boa sobre si mesmo. Era isso que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo nesse texto que ele não tinha sido em nada inferior àqueles super apóstolos. Deus tinha usado ele para fazer milagres e para evangelizar. A única questão é que ele não fazia questão de se exaltar por isso. Ele exaltava a fraqueza, porque por meio da fraqueza dele, Deus era exaltado. Era isso que Paulo fazia. Paulo era humilde. E aqueles homens não, a Bíblia diz que eles se recomendavam. Eles vinham com toda uma moral. Aquele crente que quer mostrar para os outros que é um super crente. E é óbvio que nenhum de nós aqui chega para outra pessoa e fala, cara, confia em mim, que eu sou um super crente. Não é isso. Mas tem outros jeitos de dizer isso. Se eu só fico contando as minhas experiências sobrenaturais com Deus, se eu só fico contando o quanto eu busco a Deus e os outros não buscam, se eu fico falando quanto tempo eu passo na casa de oração e as outras pessoas não passam, é assim que a gente fala que nós somos super crentes. Quando a gente quer mostrar o quão espiritual a gente até fala de um jeito espiritual. A gente não fala assim, pô, cara, Deus falou comigo um negócio legal. A gente fala, Deus me feriu com uma palavra. Irmão, cuidado. Cuidado com o super crente. Sabe por quê? Aqui a Bíblia diz que os super crentes estavam usando a maneira deles de pregar para manipular as pessoas. E eu não sei se você já percebeu isso, mas no meio gospel, no nosso tempo, tem muita gente famosa manipulando as pessoas com a palavra de Deus. E aí você está lá imitando um cara que dá uma de super apóstolo, você imita ele no louvor, você imita tudo que ele faz, mas você não sabe nada sobre as fraquezas dele. Cuidado! Sabe quem são os crentes que eu mais admiro? Embora eu admire as pessoas que vão vir na conferência, porque nós somos one, eu amo todo mundo que vai vir aí na conferência, venha, vai ser top, amo o Luciano Subirá pregando, mas sabe quem eu admiro mais do que o Luciano Subirá? O Zé, a Mari, a Laura, a Ana Luísa, a Madu. Por quê? Eu sei as fraquezas deles. Eles sabem as minhas fraquezas. E mesmo eles sabendo das minhas fraquezas, eles veem Deus me usando. E mesmo eu vendo as fraquezas deles, eu vejo Deus usando eles. Eu admiro essas pessoas. Pode aplaudir Jesus. Eu não estou falando contra pastor famoso, não é isso. Tem pastor que é tão bênção que acaba ficando famoso, glória a Deus por isso. Mas cuidado, os crentes que eu mais admiro são os crentes que não são master conhecidos, mas que eu conheço as fraquezas e mesmo com as fraquezas eu vejo Deus usando. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha um grupo no Ministério de Adolescentes que eram os super crentes. Você já viu um grupo super crente? Eu lembro que tinha um grupo desse. E aí, eu lembro que um deles falou, eu estava na PIB e eu vi um corredor de fogo. Não é mentira, eu vi ele falando isso, tá? Vários amigos desse falando, e hoje estão todos desviados. Estão todos longe da palavra de Deus. Porque eles se exaltaram, se achando super apóstolos, quando na verdade eles eram fracos igual eu e você. Cuidado com super apóstolos. Cuidado. Você pode admirar gente de longe, mas busca mais gente que está perto de você, que você sabe a vida com Deus e o quanto se esforça para buscar a Deus. Amém? Terceiro e último. Então, o primeiro foi, deixa o espinho na carne e te dá uns tapas. A segunda foi, cuidado com os super crentes. Amém? Só um parêntese do super crente também. Às vezes o super crente não vai te contar coisas
super espirituais, às vezes ele vai vir com muito conhecimento teológico. Como assim? Ele vai falar, cara, eu estou estudando milênio, eu sei tudo sobre milênio. Eu sou pré-milenista. Uou! Se você não sabe o que eu estou falando, você não está perdendo nada, porque não está na Bíblia nada disso. Mas gente que chega com conhecimento teológico, uau, eu sei tudo. Ele não vai falar eu sei tudo, mas ele vai falar de um jeito que parece que você não sabe nada da Bíblia e ele sabe tudo. Cuidado. Paulo disse, eu não sou de Apolo, eu não sou de Paulo, eu não sou pré-milenista, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu não sou batista, eu sou de Jesus. Cuidado! Terceira e última coisa, está do versículo 19 até o 21. A Bíblia diz assim, vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo diante de vocês? Falamos diante de Deus em Cristo e tudo o que fazemos, amados, é para a edificação de vocês. Pois temo que ao visitá-los, não os encontre como esperava, nem vocês me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês desavenças, invejas, manifestações de ira, ambições egoístas, calúnias, fofocas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da devassidão que praticaram. Aqui Paulo encerra falando, além de ter que lutar contra o orgulho e entender que suas fraquezas são usadas para a glória de Deus, e você tomar cuidado com quem diz que é um super crente quando na verdade não é. O último conselho que ele dá, se você quer continuar vivendo o fluir do Espírito e viver um avivamento, é abandonar os seus pecados antigos, os seus pecados de estimação. Como assim? Os coríntios, se você for estudar na Bíblia, for estudar a fundo a história, as cartas que nós temos são duas só. Paulo enviou 4 cartas aos coríntios. E as cartas que a gente tem, na verdade, é a segunda carta. 1 Coríntios, na verdade, é a segunda carta que Paulo enviou. E 2 Coríntios, na verdade, é a quarta. Tá? Porque nas duas ele fala de cartas que ele enviou antes que foram perdidas. Mas por que eu estou te falando isso? Porque Paulo teve que enviar 4 cartas para aquela igreja abandonar os pecados antigos dela, que eram os que Paulo descreveu aqui, imoralidade sexual. As pessoas estavam fazendo sexo fora do casamento ou antes do casamento. As pessoas estavam fofocando, as pessoas estavam desunindo a igreja, as pessoas estavam gostando de falsos apóstolos, as pessoas estavam pecando a rodo. E aí Paulo fala, eu espero que quando eu visitar vocês, depois de ter mandado 4 cartas, eu não chegue aí e tenha os mesmos pecados de sempre. E o que Deus está falando para você hoje, tem 15, 16, sei lá quantos anos você tem, por favor, você já ouviu muitas cartas nesse culto, mas até quando você vai suportar a pornografia na sua vida? Até quando você vai sair ficando com todo mundo? Até quando você vai se vestir para os outros verem o quanto você é bonito ou bonita? Até quando você vai usar aquele decote indecente? Até quando? E aí, talvez para você que está vindo aqui pela primeira vez, você fale, nossa, cara, que mensagem, sabe, do passado, o cara está querendo dizer com que roupa eu devo andar. Deixa eu te dizer uma coisa, a roupa que você anda, fala de como está o teu coração. E qual que é o problema? Quando meu coração está longe de Deus, e eu vou usar o exemplo da roupa, mas pode ser em várias coisas, pode ser com comida, por exemplo, tá? Eu começo a colocar a minha satisfação em outras coisas que Deus não me chamou para colocar a satisfação nisso.
Deus me chamou para colocar a satisfação nele e nas coisas que ele criou, porque ele é o Criador, ele sabe o que é melhor para mim. Se ele diz faça isso, é porque ele quer o meu melhor, não porque ele quer ser um ditador da minha vida. E se ele diz não faça isso, é porque ele quer o meu melhor e ele sabe que vai dar ruim. Quer um exemplo? Usar droga. Drogas são boas ou ruins? Quem acha que é ruim, levanta a mão. Vocês estão todos errados. Droga é bom. Se fosse ruim, ninguém usava. Ué? O ruim é a consequência, mas na hora é bom. Aí eu fui na igreja e o pastor disse para eu usar drogas. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nem tudo que é bom no primeiro momento é realmente bom para você. Nem toda roupa que você usa no momento é realmente boa para você. Nem toda comida que você come é realmente boa para você. Nem todo remédio que você toma, ou no caso, droga, é boa realmente para você. E aí o que acontece? Nessa de querer ser descolado, ou querer ter a vida do jeito que eu quero, a gente vai criando pecados de estimação. O que é um pecado de estimação? É aquele pecado que mora dentro de você há muito tempo, você já deu até um nominho para ele. Sabe teu cachorro? Que chama Floquinho? Alguém tem um cachorro chamado Floquinho? Não? Tá, deixa eu ver, Toby? Nina? Várias Nina. Enfim, tem gente que está dando nome de estimação para pecado, porque comete tanto, mas tanto, mas tanto, e há tanto tempo, que nem sente mais dor. E aí o que acontece? Vai misturando tudo isso, o cara tenta ser um super crente, ele segue super crentes, ele tenta esconder todas as fraquezas dele, mas no fundo ele ainda luta contra os mesmos pecados de sempre. E aí Paulo fala, eu espero que depois de mandar 4 cartas para vocês, eu não chegue aí em Corinto e veja vocês cometendo os mesmos pecados de sempre. E aí eu vou encerrar com uma história sobre um pecado meu. Eu fui muitos anos viciado em pornografia. Muitos anos. Muitos mesmo. E eu já era crente, eu já buscava Deus, eu já tive experiências sobrenaturais com Deus, mesmo vivendo com aquele pecado em mim. E só um parênteses, por que pornografia é pecado, pastor? É bom. Lembra que eu te falei que nem tudo que é bom é realmente bom? Você sabia que vários atores e atrizes que você vê lá no teu celular, muitos deles, e principalmente elas, são escravas sexuais? São maltratadas. É engraçado que o mundo fala para defender a mulher, mas você nunca vê o mundo lutando contra a pornografia. É uma hipocrisia tremenda, porque as escravas sexuais estão ali na pornografia. Tem gente sendo sequestrada para fazer os filmes que você assiste. Só esse parênteses, voltando para a história. Eu tinha vício nisso. E aí eu lembro que eu passei muitos anos com esse pecado de estimação na minha vida. Até que um dia, eu estava no meu quarto, e eu olhei para Deus e eu falei, Deus, chega. O que adianta eu ter todas essas experiências com Deus que eu estou tendo? Vendo tanta gente ser salva, e tendo problema com isso. Chega. E ali foi especial que Deus me convidou para fazer um propósito de busca a Deus profunda, de buscar muito a Deus, buscar muito, e confessar os meus pecados, que é o que a Bíblia diz. Você quer ser curado de um pecado? Você tem que confessar a Deus e a outras pessoas. E eu lembro que Deus falou, você vai confessar para 2 pessoas, toda vez que você cair nisso, pessoas de confiança sua, você vai contar para elas, ei cara, eu caí, você pode orar por mim?
Putz, que vergonha, né? Porque eu já tinha fama de crente, eu já era crente, eu já sabia dar a palavra bem. Mas eu tinha problema com isso, e aí chegar para duas pessoas que eu confiava e falar, eu tenho problema com isso, era vergonhoso. Mas essa demonstração da minha fraqueza pecaminosa, fez Jesus me curar. Eu nunca mais vi nada. E é tão lindo, porque na época que eu passava por isso, eu achava que era impossível. Mas hoje eu estou anos sem ver porcaria. Hoje Deus quer te libertar dos seus pecados de estimação. Chega de vir sexta após sexta, devocional após devocional, confessando as mesmas coisas todos os dias, toda sexta-feira, todo sábado. Chega! Jesus tem mais para você. Claro, é um processo, um vício, ele não sai de uma vez, a não ser por milagre. Só que, cara, está na hora de você deixar o Espírito Santo te dar uns tapas e falar, ei, eu te chamei para algo melhor do que isso. Eu te chamei para algo melhor do que o orgulho. Eu te chamei para algo melhor do que a pornografia. Eu te chamei para algo melhor do que drogas. Eu te chamei para algo melhor do que fofoca. Porque às vezes você não tem esses pecadões, mas é um baita de um fofoqueiro e de uma fofoqueira. Ei! Por que você fala mal do outro se você é tão pecador igual o outro que você está falando mal? Chega! E aí, quando a gente se torna humilde, quando a gente deixa Deus agir nas nossas fraquezas, quando a gente abandona as fraquezas pecaminosas, e quando a gente para de seguir superapóstolos e gente de carne e osso igual eu e você, que está buscando a Deus como eu e você, nós vamos ver o paraíso igual Paulo viu. Quantos querem estar no paraíso? Deixa eu ver. Hoje é dia de mudança. Por isso nós vamos orar. Vou pedir para você ficar de pé. Eu me empolguei porque fazia tempo que eu não pregava. Na outra semana eu vou me empolgar porque eu me empolgo sozinho mesmo. Hoje Deus quer mudar a sua vida. Talvez você veio aqui e não é um pecado que está te incomodando, é uma doença. E hoje eu não vou te chamar aqui na frente para você ser curado, embora eu já tenha visto gente ser curada aqui. Mas eu vou te chamar para, se você quer chegar para Deus e falar, Deus, se o Senhor quiser curar, amém. Mas se o Senhor não quiser curar, amém também. Usa para a sua glória. Use a minha ansiedade para a sua glória. Usa a minha doença para a sua glória. Talvez esse é o seu caso. Ou talvez você tenha um pecado de estimação. Hoje Deus quer tirar esse pecado de estimação. Ou talvez você está tentando dar uma de super gospel e Deus quer falar, ei, chega, vamos falar igual gente normal? Não precisa ser assim. Vamos deixar de ser super gospel e seguir estrelas gospel? Vamos ser gente normal igual Paulo? Se esse é o seu caso, o meu já é aqui, eu já estou me apresentando minha fraqueza. Eu falei, uma fraqueza que não é pecado, que é a ansiedade, e uma fraqueza pecaminosa que eu tinha, a pornografia. Está na hora de você apresentar. Por isso, pode vir aqui, não tenha vergonha. Venha, você é fraco que nem eu, venha. Eu acabei de falar em rede nacional os meus pecados, venha. Venha. Pode vir. Se é um pecado, se é fraqueza, se é ser super estrela gospel ou gostar de super estrelas gospel, venha. Hoje Deus quer derramar aqui a presença de Deus do jeito que Ele derramou sobre Paulo, mas para isso nós precisamos chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou fraco, opera na minha fraqueza, Senhor. Nós vamos adorar a Deus enquanto a música toca. Adora a Deus no seu lugar, confessa os seus pecados, ou confessa a sua fraqueza, ou
confessa que você quer parar de seguir Estrelas Gospel ou falar que nem um super apóstolo, e você quer viver a glória de Deus nas coisas simples, e nós vamos ver o rio de Deus fluindo nessa cidade por meio de pessoas simples, normais. Deus, nós pedimos ajuda nas nossas fraquezas, aquelas que não são pecado, são simplesmente fraquezas. Uns são ansiedade, outros uma doença. Eu não sei, Deus, qual fraqueza, talvez falta de conhecimento, mas eu quero te pedir que hoje o Senhor possa agir por meio das nossas fraquezas. Deus, se o Senhor quer curar alguém de alguma coisa aqui, faz isso, Jesus, para a sua glória. Mas Deus, nós pedimos hoje algo diferente da cura. Nós pedimos hoje, Deus, que o Senhor use as nossas fraquezas, que o Senhor use os ansiosos para um dia falarem: ei, eu aprendi a lidar com a minha ansiedade, com Jesus. Deixa Deus me usar na tua vida, que Deus vai te ensinar a lidar com a ansiedade também. Talvez pessoas aqui cegas, mudas, surdas, vão poder olhar para o outro e falar: ei, eu aprendi a lidar com isso. Deus quer me usar na sua vida mesmo assim. Pai, que o Senhor use as nossas fraquezas. Deus, eu quero pedir perdão, Deus, quando nós nos achamos super crentes. Quando eu me acho um super pastor, me perdoa, Jesus. Quando os adolescentes aqui que passam muito tempo na sua presença se acham mais crentes do que os outros, quando nós passamos mais tempo que os outros em oração e nos achamos melhores do que eles, nos perdoa, Jesus. Deus, nos perdoa quando nós endeusamos homens de Deus, quando nós colocamos homens de Deus, assim como a gente viu ali na conferência, como se fossem super apóstolos. Eles não são. Nós os admiramos porque são pessoas de carne e osso. E Deus, nós passamos a admirar mais as pessoas que a gente convive. Deus, tem adolescentes aqui hoje que vão passar a admirar mais o próprio líder de célula, que vão admirar mais o conselheiro, que vão admirar mais pessoas normais, Deus, mas que buscam ao Senhor. E Deus, por último, nós pedimos pecado pelos nossos pecados de estimação. Nos perdoa, Jesus, quando a gente comete as mesmas coisas sempre. Toda semana pedindo perdão pela pornografia, toda semana pedindo perdão pela ira, toda semana pedindo perdão pela fofoca. Jesus, por favor, que o pecado seja um erro de caminho, que seja uma pequena pedra e não uma rotina, Deus. Tira de nós o pecado que é rotineiro, até o dia que nós não teremos mais pecado como o Senhor. Que pessoas hoje possam ser libertas da imoralidade sexual, que pessoas hoje possam ser libertas do orgulho, da fofoca, da desobediência aos pais. Senhor, em nome de Jesus, quebra os pecados da nossa geração. Quebra, Pai, a nossa ira. Nos perdoa, Deus, me perdoa quando eu me iro facilmente. Ah, Senhor, nos perdoa quando a gente se atrasa de graça, quando a gente não faz as coisas com excelência. Nos perdoa, Jesus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode ficar de pé, não precisa voltar para o lugar não. Eu vou encerrar com algo aqui, com um convite. Não vai embora ainda, pode ficar aí onde você está, no corredor mesmo, aqui na frente. Eu vou falar duas coisas e a gente vai encerrar. A primeira é para você que já é crente. Quem já é crente em Jesus? Deixa eu ver.
A palavra que Deus deu para nós é que nós seríamos um rio que manifestaria a graça de Deus nessa cidade. E isso está acontecendo. E sabe o que eu acho bonito? Não é um rio de pastores. É você, com 14, 15, 16 anos, Deus quer usar você. Deixa Deus usar as suas fraquezas e deixa Deus te transformar dos seus pecados, e você vai ver, assim como Paulo viu a glória de Deus, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? E a última coisa, é para você que está aqui pela primeira vez, ou vem há algum tempo, mas hoje parecia que enquanto eu falava, o que eu estava falando era para você. Parece que eu estava falando sobre a sua vida. Pode ficar aqui, não volta, que senão atrapalha o povo que vai entregar a vida para Jesus. E parecia que era tudo para você. Deixa eu te dizer uma coisa, embora a minha careca pareça uma bola de cristal, eu não sei a sua vida e nem o seu futuro, mas Jesus sabia que você vinha, e Ele colocou essa palavra na minha boca, uma pessoa normal, pecador igual você, para resgatar você. Talvez você veio na igreja hoje porque você falou: eu preciso mudar de vida. Quem sabe na igreja Deus não vai mudar a minha vida. Você veio para o lugar certo. Hoje Jesus quer te dar vida nova. E o que significa isso? Você viu que está indo para o lado errado. A Bíblia diz que Deus é a fonte de vida, e quando eu viro as costas para Ele, só me resta a morte, só me resta o inferno. E sabe, inferno parece que não é algo legal de se falar, mas o inferno nada mais é do que um lugar onde a presença de Deus foi desligada. E aqueles que desligaram a presença de Deus da sua vida estão indo para lá. Mas Deus não está contente com isso. Ele quer te tirar do inferno e trazer para o céu, para o lado dele. Ele sabe o que é melhor para você. Ele quer cuidar de você. E para isso, Jesus morreu e desceu até o inferno no seu lugar, para te substituir. É isso que a Bíblia diz. E Ele pega as chaves da morte no inferno e leva embora e fala: aquele que crer em mim não vai vir mais para cá, mas vai para o céu comigo, porque eu ressuscitei para uma vida nova. E aquele que crê em mim vai ter uma vida nova aqui na terra e no céu. E se esse é o seu caso, você quer sair desse inferno que você já está vivendo na terra e andar junto com Jesus, eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você, não tenha vergonha. Aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se você quer entregar a vida para Jesus, levante sua mão bem alta. Eu quero orar. Deus abençoe, aleluia. Eu vou pedir mais algo para você. Você que ergueu a mão, vem aqui na frente, bem pertinho. Eu vou pular aqui. Eu quero orar por você, venha. Você que ergueu a mão, venha. Tinha gente aqui, pode vir, eu não mordo. Eu vi você erguendo a mão. Deus te abençoe, meu. Venha, tem umas meninas aqui que ergueram a mão. Venha, venha. Deus abençoe, meu guerreiro. Gostei do teu chinelo, queria estar de chinelo também. Deus abençoe. Deus abençoe. Ei, chega aí. Deus abençoe. Você já é crente, ei, Deus abençoe. Que bênção. Se você quer entregar a vida para Jesus, venha. Venha. Se você não mudar de vida na igreja, lá fora com os vida louca que você está andando, não vai dar certo. Venha, 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 venha. Amém. Você vai fazer uma oração comigo. Ela não é mágica. Você não vai poder voltar para casa e falar: eu fiz uma reza com o pastor, brava, hein? Nossa, não é isso, tá? Você vai orar pedindo para o Espírito Santo, que é a presença de Deus, entrar dentro de você, e você vai se tornar uma nova pessoa. Ah, quer dizer que eu vou sair daqui, eu vou ficar milionário, eu vou ficar bonito. Não, meu irmão, não é isso. Você vai começar a mudar aos poucos. Deus vai te dar vida nova aos poucos. É um processo. Por isso que eu te chamei na frente, porque a gente vai orar para você começar esse processo. E aí depois de você orar comigo, esse povo veio aqui de colete. Eles não vieram de graça. Eles vão pegar teu nome, teu telefone, para te mandar mensagem durante a semana e falar: ei cara, vem conhecer aqui a igreja, tá bom? E se ninguém deles chegar até você, aponta o teu celular para aquele QR Code ali. Você vai cair num grupo de WhatsApp, e a gente vai querer te conhecer para você se enturmar, porque os vida louca que você está andando vão te levar para o inferno.
Talvez o vida louca que está te levando para o inferno te trouxe para a igreja hoje. Quem sabe você se convertendo, ele se converte também. Mas você precisa conhecer gente nova. Por isso a gente quer que você entre nesse grupo. Não tem pegadinha, é só um grupo de WhatsApp. Você vai responder uma enquete e a gente vai te mandar uma mensagem, tá bom? Então faz essa oração comigo. Depois que eu orar, o pessoal de colete pode ir até ele. Se ninguém de colete chegar até você, aponta o teu celular para lá, vai ficar ali até o fim do culto, tá bom? Feche seus olhos, você vai repetir essa oração comigo. Você que já é crente em Jesus, ergue as suas mãos, estende para cá e ora pela vida deles. Você que quer entregar a vida para Jesus, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de estar vivendo do meu jeito. Hoje eu quero viver do seu jeito. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me livrar do pecado, da morte e do inferno, e ressuscitou para me dar vida nova. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Deus abençoe você. Dá uma salva de palmas para esse povo. Se você repetir essa oração comigo, o pessoal de colete pode ir até eles. Se ninguém chegar até você, pega teu celular, aponta para lá, tá bom? Eu vou encerrar esse culto. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E é isso aí. Você que está em casa, vem aqui cultuar com a gente presencialmente, se for possível, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até semana que vem. Tchau!